Bom, no último vídeo, a gente viu um pouquinho sobre diagrama de tensão e deformação, né? E a gente viu cada uma de suas regiões. A gente viu então que a gente tem duas regiões, uma região de comportamento elástico e uma região de comportamento plástico, né? Só para reforçar um conceito que a gente já viu nas aulas anteriores, na região elástica, quando eu tenho um carregamento, o meu corpo ele vai sofrer então aqui uma deformação, mas se esse carregamento estiver dentro da região elástica, assim que eu cesso o meu carregamento, o meu corpo ele volta para o tamanho original, ele volta para o estado de origem. Agora, se eu aplico um carregamento, e esse carregamento atinge aqui a região plástica, então eu vou ter uma maior deformação, e esse meu elemento ele não volta mais para o estado de origem, Ele vai ter um retorno, mas ele não retorna mais para o estado de origem, tá? Bom, na última aula a gente falou um pouquinho, a gente terminou o último vídeo aí falando de diagrama convencional ou de engenharia e o diagrama real, A gente viu aqui então a diferença, que a gente tem nos dois diagramas. Mas qual diagrama a gente deve utilizar, Na verdade, quando a gente trabalha com projetos, a gente deve, na maioria dos casos, trabalhar com a região elástica, E como a deformação nessa região é muito pequena, o erro se torna muito pequeno quando utilizamos o diagrama convencional de engenharia, ou seja, quando a gente considera a área e o comprimento inicial. Bom, no próximo gráfico aqui, a gente tem um diagrama de tensão-deformação para o aço doce, tá? E a primeira coisa que a gente pode observar, é que a região elástica ela é muito menor, olha só aqui, região elástica, ela é muito menor quando comparada aqui com o restante do meu diagrama, Essa região elástica, a gente tem até ela ampliada aqui, tá? Nessa linha aqui inferior, tá? E aqui a gente tem a escala, então, da região elástica, tá? Essa escala de baixo. Bom, o que a gente pode observar, então? Que para essa região elástica, a gente vai ter aqui um limite de proporcionalidade em 240 megapascal, E para essa tensão, a gente tem uma deformação aqui de 0,0012 milímetros por milímetro. Tá? Nesse caso, a gente não consegue visualizar o limite de elasticidade, mas ele se encontra bem próximo a esse limite de proporcionalidade. Tá? Bom, logo depois a gente tem aqui uma tensão, tá? Bem aqui, a gente tem aqui um pico, Esse pico, no valor de 262 megapascal, é a tensão de escoamento superior, tá? Então, em alguns materiais, eu preciso aplicar uma tensão de escoamento maior, e subitamente esse valor ele decai, Então, a gente tem aqui uma tensão de escoamento inferior. Então, eu tinha uma tensão de 262, ela decaiu para 248. E o meu corpo ele vai, então, continuar a se deformar nessa tensão constante aí de 248. Então, a gente tem aqui essa região de escoamento. No final do escoamento, a gente tem uma deformação de 0,030 milímetros por milímetro. O que a gente já pode verificar? Que essa deformação ela é 25 vezes maior do que a deformação no limite proporcional. A gente tinha aqui no limite proporcional 0,0012 e essa deformação no final do meu escoamento 0,030. Após o escoamento, a gente vai ter então a região aqui do endurecimento por deformação até a gente atingir o máximo aqui do meu gráfico. Lembrando que esse máximo é o limite de resistência. Tá? Que nesse caso aqui é de 435 megapascal. E a gente entra então na região da estricção,
Então, em algum ponto localizado, a gente vai começar a ter aquela redução da área e a gente chega aqui na ruptura em 324 megapascal. Até se romper, o meu material ele deformou 0,38 milímetros por milímetro. E essa deformação ela é 317 vezes maior do que a deformação aqui do meu limite proporcional. Então a gente vê aí como essa área, né, da região elástica ela é bem menor do que a área do restante do meu diagrama. Tá? Bom, em muitos materiais a gente não consegue visualizar a região do escoamento. Tá? Então essa região aqui onde a gente tem a tensão constante e a deformação, em muitos casos a gente não consegue visualizar. Tá? Na prática, a gente vai considerar, tá, o que a gente chama de um limite de escoamento, ou seja, o ponto onde a gente vai começar então a ter o escoamento. E esse limite de escoamento ele pode ser determinado através de um procedimento gráfico, tá, denominado aqui então método da deformação residual. Então aqui a gente tem um diagrama, tá, de tensão-deformação para uma liga de alumínio. Tá? E nesse diagrama, olha, a gente não consegue visualizar aquela região de escoamento. Né? Então, como que a gente faz para determinar essa região de escoamento? Em geral, a gente escolhe uma deformação de 0,2%, né? Ou 0,002 milímetros por milímetro, e considerando esse ponto como origem, a gente traça uma reta paralela aqui à minha região elástica. Né? Tracei então a minha reta aqui paralela à região elástica e vou rebater aqui no eixo Y. Então, eu vou encontrar a tensão de limite de escoamento. Nesse caso, essa tensão é igual a 352 megapascal. Tá? Ou seja, a partir de 352 megapascal, eu já comecei aqui a região plástica, né, ou a região de escoamento, tá? Bom, esse ponto, né, ele é muito próximo ao limite de escoamento, à tensão de escoamento, ao limite de elasticidade, ao limite de proporcionalidade, tá? Então, muitas vezes a gente pode considerar que todos esses pontos, eles são coincidentes e vou, então, utilizar essa tensão de 352 para todos esses pontos. Tá? Então, limite de escoamento, tensão de escoamento, limite de elasticidade e limite de proporcionalidade.